Pessoal, muito bem-vindos e bem-vindas. Está começando mais um episódio do podcast Direito e Tecnologia. Sou Cláudio Santos, sou o host desse podcast já há mais de 5 anos e hoje vamos falar sobre um tema muito interessante no podcast, um tema que ainda a gente não falou no podcast, eu acho que nem citação em outros episódios. Está dentro do universo, claro, de privacidade e proteção de dados, como a gente tem muitos episódios falando da LGPD, falando de privacidade e proteção de dados aqui, mas é interessante que a gente não tocou nesse assunto especificamente sobre ele, sabe, em nenhum momento, e é muito bacana poder ter essa oportunidade de falar, porque é algo que, de certa forma, nos afeta enquanto usuários, principalmente usuários de internet de uma maneira geral, né? Não que exista apenas nessas circunstâncias, mas é onde a gente acaba sendo muito afetado, já que tudo hoje nosso é digitalizado, tudo hoje, basicamente, a gente faz as coisas pela internet. Cara, eu tenho um problema horrível de falar com o nome do tema, porque a pronúncia do tema é muito ruim, mas eu vou dizer, Dark Patterns. E aí você, fluente em inglês, por favor, me corrija. Pode mandar uma mensagem no chat aí, no comentário, corrigindo a minha pronúncia, mas eu vou ficar com a versão aportuguesada, que por sinal já passou por alguma correção, mas não sou eu que vou adiantar isso para vocês, que é padrões obscuros. Isso pode ser até um pouco estranho para quem nunca ouviu falar sobre o tema, mas para falar sobre isso eu trouxe aqui o meu amigo e também meu sócio e especialista no assunto aí, enfim, vai contar um pouquinho para vocês como é que ele chegou nesse tema, começou a estudar, Gustavo Machado. Gustavo, muito bem-vindo ao podcast. Você não teve nenhum episódio, né, cara? Não, teve um episódio com o Marcílio, né, cara, que você tava, acho, de co-host, que tava você e o Daniel, eu acho, participando. Sim, mas não era nem daqui, né? Não era do Direito e Tecnologia? Cara, eu já gravei tanta Não. coisa que eu já nem lembro mais. Mas eu lembro que a gente fez uma gravação com o Marcílio, né? O Marcílio que tem o episódio mais ouvido, inclusive, é o dele. Lá, o primeiro que eu gravei com ele, sei lá, em 2019, eu acho. Mas enfim, Gustavo, muito bem-vindo. Queria que você se apresentasse aí, apesar de eu ter feito uma meia apresentação, né? Dê as suas qualificações aí, né, pro pessoal, quem não te conhece ainda. Perfeito. Olá, pessoal. Cláudio, muito obrigado pelo convite. Enfim, né, depois de anos como ouvinte e anos trabalhando juntos, eu estou do lado de cá do podcast e é um prazer enorme poder estar aqui conversando contigo de um assunto que eu particularmente gosto muito, né, foi o meu tema de dissertação de mestrado. Enfim, né, mas antes da gente entrar no assunto, né, eu sou o Gustavo, sou sócio do Cláudio no DMS Advogados, sou mestre em Direito e Inovação pela FJF. Enfim, já tem alguns anos aí trabalhando nessa parte de privacidade e proteção de dados, né, apesar de não ser um tema, né, apesar de eu ter trabalhado com ele em cima da parte de privacidade e proteção de dados, na verdade ele é um pouco mais amplo, né? Ele pega muito na parte, por exemplo, de consumidor, enfim, mas é um tema muito interessante que eu acabei me deparando com ele no meio do mestrado ali. Eu estava com outro tema que eu não estava gostando tanto, e naquela busca de tentar achar um tema mais interessante, eu acabei me deparando com alguns estudos de economia comportamental voltada para, digamos, escolhas de privacidade, vamos colocar assim, o nosso comportamento relacionado à nossa privacidade online, né, a proteção dos nossos dados, e eu achei fantástico, eu gostei muito, né, que pegava muito nessa parte de nosso comportamento, enfim, aquilo despertou muito meu interesse, e eu vi que aqui ainda no Brasil, isso é bem discutido lá fora já há mais tempo, mas aqui a gente tem um certo nível de discussão, mas eu acho que ainda é incipiente, tem aumentado mais recentemente, esse tópico tem surgido, a gente tem visto mais algumas atuações de algumas autoridades, principalmente autoridades de proteção de dados,
visando isso, né, punindo, sancionando algumas empresas, algumas grandes empresas por isso. Enfim, então eu acabei né, encontrando esse assunto, me apaixonei por ele, e cá estou para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Muito bom. E interessante e legal, pessoal, a gente, quando eu falo a gente, eu, o Daniel, né, que estava nos 2 episódios anteriores, né, o Daniel estava me acompanhando nos episódios, né, eu, Daniel e o Gustavo, como a gente trabalha já há alguns anos com privacidade e proteção de dados, a gente acaba tendo uma imersão, né, dentro desse assunto, não só do ponto de vista acadêmico, né, como o Gustavo falou, né, o tema da dissertação dele e tal. A dissertação do Daniel também é um pouco nessa área de privacidade e proteção de dados, mas a gente acaba vivenciando muitas coisas, né? Ou seja, a prática também ela acaba sendo, né, parte da nossa rotina, né? Grande parte da nossa rotina, para falar a verdade, né? Privacidade e proteção de dados. E aí acaba que a gente, né, acaba tendo um olhar, né, um pouco diferenciado, vamos dizer assim, né? Nem 100% prático, nem 100% acadêmico, nem a gente consegue aliar, na verdade, as duas visões. Eu acho que isso é uma vantagem muito grande, eu acho bem bacana. Então, nesse episódio, pessoal, a gente vai falar sobre padrões obscuros, né, o dark pattern, dentro dessa ótica. Mas aí, né, acho que a pergunta, né, que a gente tem para começar, principalmente para quem não teve contato ainda com o tema, o que é isso? Né? O que é dark pattern? Né? É esse nome mesmo? Né? Enfim, né? Não é só a pronúncia, tá? Né? Enfim, explica pra gente um pouco, pra gente ir do zero aqui, né? Pra botar todo mundo na mesma página em relação ao que é. Perfeito. Dark pattern, difícil a pronúncia, né? É um termo guarda-chuva que ele foi cunhado em 2010 por um design chama Harry Brigno, e ele, como disse, é um termo guarda-chuva que ele diz respeito a algumas práticas de design que são utilizadas para manipular ou para enganar o processo decisório do usuário, de forma que, se aquele usuário, se ele tivesse total conhecimento das coisas, né, tivesse todas as informações e a capacidade para tomar uma decisão, ele não tomaria aquele determinado tipo de ação. Então, são práticas que interferem no nosso processo de tomada de decisão online. Ou seja, ele tenta explorar a vulnerabilidade do indivíduo, né, do usuário, para que ele não tome uma decisão tão consciente. E, na verdade, assim, a gente tem esse termo que é um pouco complicado, mas a gente vai conversar aqui, e a verdade é que isso está muito presente no nosso dia a dia. Nós estamos todo dia navegando por diversos sites, e a gente encontra esses padrões em vários deles. E, na verdade, o Harry Brigno até mudou, ele não usa mais o termo Dark Patterns, ele usa agora Deceptive Pattern. O inglês tá você aqui, né? Mas que seria, então, padrão enganoso. Padrão de design enganoso. Então, para tentar deixar mais didático, né, a gente poderia colocar algumas características que identificaria esse padrão enganoso. Ele teria um caráter manipulativo, né, então, voltado para interferir no processo de tomada de decisão do usuário, e por isso, né, ele tem uma capacidade de prejudicar, né, de trazer um prejuízo para esse usuário, e ele é aplicado para beneficiar, né, o fornecedor do produto ou daquele serviço online. E acho que você tinha comentado do surgimento, né, como que, aproveitando do Harry Brigno ainda, no livro dele, que ele até lançou um livro recente sobre o assunto, ele tem um site muito interessante também, que chama Deceptive Pattern, ou Deceptive Design agora.org, agora me fugiu, que para quem, enfim, que quer conhecer um pouquinho mais do assunto, é um site bem legal, que lá ele traz vários exemplos, ele coloca algumas situações né, alguns casos que as pessoas acabam denunciando para ele disponibiliza lá, né, para evidenciar isso.
A gente pode colocar o link na descrição do episódio. Perfeito. Que aí o pessoal pode acessar depois. E ele fala, só para a gente tentar contextualizar também um pouquinho, como que surgiu isso, né, o que acaba influenciando também para o crescimento da utilização desses padrões. E ele acaba citando três principais pontos que seriam responsáveis, né, pelo crescimento da utilização disso, pelo surgimento, pelo crescimento. Um seria a facilidade, né, com a internet, a facilidade que a gente tem hoje de medir comportamento das pessoas, né? Hoje a gente tem uma série de ferramentas de analytics, né? Google Analytics, Hotjar, Adobe, enfim. A gente tem uma série de ferramentas que permite com que as empresas, né, meçam o comportamento, onde que as pessoas clicam, o que elas costumam, como elas costumam agir ali na interação com aquela página e, né, e obviamente transformar essa medição em alguma inteligência, né, para tentar fazer algum tipo de ajuste no sistema, na página, enfim. Então esse seria um ponto. O segundo, a facilidade também com que hoje nós conseguimos fazer o que são os chamados testes AB, que é para quem não está acostumado, não ouviu esse termo, basicamente você fazer mais de uma, por exemplo, a gente vai fazer um site, né, ali uma interface de uma página, você fazer ela de forma diferente, você fazer uma comparação, né, e ver qual que está desempenhando melhor. Isso acaba sendo uma porta de entrada, um prato cheio para a utilização dessas práticas, né? Porque acaba que você colocando ali algum artifício para enganar o usuário, para induzir ele em algum sentido, você vai acabar desempenhando melhor do que o outro, né? É só a gente pensar, por exemplo, é muito comum a gente entrar nos sites, aí tem ali um formulário que você tem que dar um check ali na caixa de seleção para, por exemplo, autorizar a publicidade, né, para poder enviar seus dados, enfim, para parceiros. Então, se a gente pensar que aí imagina, né, uma página vai estar desmarcado e você vai ter que ter uma ação para autorizar aquele envio da publicidade e o outro já vem pré-marcado. Ou seja, você já está autorizando, né, por padrão, digamos. E a verdade, e aí tem vários estudos nesse sentido, é que nós temos uma tendência a não mudar o que já está configurado, né, por padrão. Então, provavelmente, essa página que tem esse artifício enganoso, que já fez uma escolha por você, ele vai ter um desempenho melhor. Então, acaba que, né, a facilidade com que nós podemos fazer esse tipo de teste também acaba influenciando. E, por último, a replicação desse uso. Porque se eu ver, uma empresa vê que uma outra, talvez um concorrente ou uma outra, está utilizando esses mecanismos, esses artifícios, não está sofrendo nenhuma sanção, nenhuma represália por isso e está gerando algum lucro, então vou fazer também. Né? Então eu vou vendo o meu par ali fazendo, também vou repetir, e isso acaba se replicando. E a verdade é que hoje a gente tem uma situação, né, acho que eu até compartilhei com você, né, Cláudio, uma pesquisa recente foi da FTC e algumas outras instituições aqui, eu não me recordo, esqueci o nome agora, mas que a gente tem né, que eles analisando os sites da União Europeia, enfim, ou dos Estados Unidos, no caso é dos Estados Unidos, da FTC, a margem de sites que utilizam padrões enganosos é mais de 70% dos sites pesquisados, então a gente tem um número muito grande, né? Como eu disse, é muito corriqueiro, talvez para a gente não parar para entender, isso aqui é um padrão enganoso, é um padrão obscuro, a gente não percebe, mas a verdade é que isso está muito inserido no nosso dia a dia, nas nossas interações na internet. Então, sim um tema muito relevante que a gente precisa cada vez mais falar sobre, né, para que, de alguma forma, a gente possa combater isso, né, e fazer das nossas interações mais
corretas, mais saudáveis, né? E o interessante, Hugo, sabe, porque assim, estava te ouvindo falar aqui, isso acaba sendo um tema que interessa muito para a educação do consumidor, principalmente, né? A Sim, gente fala de educação do consumidor e vira e mexe quando a gente está tocando em privacidade e proteção de dados, a gente acaba fazendo menção às relações de consumo, porque né, envolve um volume gigantesco de tratamento de dados pessoais e tudo, mas aqui até para além disso, né, a gente está falando sim, de, muitas das vezes contratações na seara do consumidor que acontecem sem que a pessoa perceba, de certa forma, que ela está contratando, sim, né, justamente por causa desses padrões que acabam permitindo. E aí as pessoas às vezes têm uma dificuldade de entender que aquele aceite que ela dá ali vincula, gera para ela obrigações. Pode talvez não ter obrigações financeiras, econômicas, né? Mas gera obrigações ou direitos para a outra parte, por exemplo, em relação ao tratamento de dados pessoais, mas não só isso, né? Em relação a envio de newsletter, de, enfim, né, de e-mail marketing. E aí você sim. começa a receber e-mail marketing de tudo quanto é canto, você não sabe de onde aquilo está vindo. Isso só para dar um tipo de exemplo, né? Porque na verdade existem várias outras, né, aplicações, né? Vários outros exemplos do que pode ser considerado como, né, padrão, né, enganoso, né? Isso. Só aproveitei, eu fazer uma colinha aqui. Quando você estava falando, eu busquei essa pesquisa que eu comentei, só para o pessoal Para também ter ilustrar, né? uma dimensão. É uma pesquisa que foi feita pelo FTC, pela International Consumer Protection and Enforcement Network, que é o ICPEN, e o Global Privacy Enforcement Network, que é o GPEN. Eles examinaram 642 sites e aplicativos, e desses 642 sites, 75,7% utilizavam padrões enganosos. Né? E numa pesquisa anterior, em 2022, da Comissão Europeia, eles analisaram, eles encontraram que dos sites de e-commerce que eles analisaram, né, da União Europeia, 97% utilizavam padrões enganosos. Então você vê que é um número muito, muito grande, muito elevado, que demonstra o quanto isso está presente. E, e só acho que é importante a gente voltar num ponto aqui também, Cláudio, que acho que antes da gente falar, né, de por que também que a gente, vou colocar, acaba caindo muito Sim, sim. nessas pegadinhas, nesses padrões. Nós, existe vou colocar um mito de que nós somos seres, agentes racionais. E aqui eu digo no sentido do sentido homo econômicos, né, do agente economicamente racional, aquele que consegue sopesar todos os riscos envolvidos, né, consegue analisar todas as informações, a complexidade, né, do contexto online, por exemplo, e aí sim tomar uma decisão. E isso é importante falar porque, e aqui até quando a gente está falando de privacidade e proteção de dados, você sabe que as nossas legislações, elas, né, se desenvolveram ao longo dos anos, mas sempre teve um protagonismo muito grande do controle do indivíduo, né, de ele controlar suas informações. Né? A LGPD agora ela tirou um pouco, né, digamos, o peso do titular, do indivíduo, mas ainda existe essa relevância do papel do indivíduo, né, de entender e exercer seus direitos, enfim, ainda existe essa importância. Só que a verdade é que e aqui existem inúmeros estudos de economia comportamental, de psicologia, né, que analisam essa nossa interação com sites, com, né, a forma com que a gente acaba tomando alguma decisão. E a verdade é que nós, né, como seres humanos, nós temos inúmeros vieses de cognição. Né? A forma como que a gente, a depender do que nos é apresentado, nós temos alguns padrões de comportamento. Né? Um deles, por exemplo, isso aqui, para quem está interessado, existem vários livros muito legais disso, né? O próprio livro do Nudge, do Thaler, do Susten, fala muito disso. Do Dan Ariely, que também é do previsível, como é que é? Previsivelmente.
previsivelmente racional, se eu não me engano, também fala dessa forma com que nós nos comportamos. Mas, enfim, nós temos uma série de vieses. Exemplos. Nós temos uma tendência, que chama o viés de status quo, que é de eu não vou mudar na configuração padrão. Então, aquilo que eu falei, de se tem uma caixa de pré-seleção já está marcada, a tendência, e isso baseado em pesquisa empírica, é que nós costumamos deixar passar. Inclusive, quando a gente está falando de privacidade, a gente tem a tendência a achar que essa configuração é a mais que vai nos proteger, né? É quase como uma recomendação do fornecedor, então a gente acaba deixando. A forma com que as informações são enquadradas, se você dá um enquadramento, por exemplo, aí que é fora do ambiente online, mas é muito interessante. Se você for comprar um produto no mercado, um iogurte, e você está lá na embalagem assim, esse aqui tem 90% sem gordura, né? E tiver um outro que está assim, esse aqui tem 10% de gordura, é a mesma coisa. Uhum. Só que a gente vai tender a falar assim, esse aqui 90% free, sem gordura, né? Então eu vou nesse. Porque nós nos apegamos a determinadas formas com que a informação nos é passada. Às vezes, de repente, você dá aquilo que a gente vê muito também em banner de cookies, por exemplo, de você dar um destaque muito maior a uma opção do que outra. Tudo isso, né, acaba influenciando. Né? Então, nós temos essas vulnerabilidades. E aqui, até pensando, né, que a gente está falando aqui de um ambiente online, e nós somos, pensa, né, a distância que existe, né, a assimetria de informação que existe entre nós, né, e um fornecedor, enfim, uma empresa que está de algum site ou de algum sistema, algum aplicativo, né, a verdade é que a gente não tem dimensão necessariamente da forma que eles estão usando, de algum eventual uso secundário daquela informação. Então, existe um distanciamento muito grande entre quem está pegando nossos dados ali, tratando, e o que a gente tem aqui de informação do que a gente está vendo lá de cá, né? Então, bem aquela ideia da vulnerabilidade do consumidor, né, de pensar nessa simetria de informação, a verdade é que nós, né, não somos seres, nesse contexto, nós não somos seres totalmente racionais, nós somos vulneráveis diante dessa relação com esse fornecedor. E aqui, assim, vale fazer um disclaimerzinho, né, que existe estudos sobre a vulnerabilidade do titular de dados, que existem outras camadas de vulnerabilidade, mas não entrando nisso, mas só comentando que existe, mas aqui estou falando bem na ideia daquela vulnerabilidade, aquela ideia universal, né, de que somos vulneráveis diante do agente de tratamento, daquele fornecedor daquele serviço. Então, assim, a gente tem que partir desse pressuposto, que nós não exatamente temos ou conseguimos ter uma capacidade, nossa racionalidade é limitada mesmo, a gente não consegue antever e analisar todo o contexto de uma forma ampla e com detalhes. A gente não consegue fazer isso. Então, isso nos deixa muito suscetíveis a ter essas vulnerabilidades exploradas por quem está oferecendo aquele produto, né, quem disponibilizou aquele site, enfim. Então, isso é um ponto muito importante que a gente tem que considerar. Enfim, eu falei só alguns vieses, né, a gente tem números, não existe também uma lista fechada, né? Fechada disso. Uma coisa que a gente, inclusive, mesmo trabalhando com isso, a gente também acaba fazendo isso. Um dos vieses é que a gente dá muito mais valor a algo que a gente possa, de imediato, ali, ter algum benefício, do que num possível risco que possa vir
lá adiante. Então, eu baixei um aplicativo, eu quero usar aquele aplicativo. Aham. Então, se alguma coisa vai acontecer com a minha informação, eles vão passar para não sei quem, nós É. temos a tendência a não nos preocupar tanto com isso, né? A gente, eu quero isso aqui, né? Mas é interessante que nesses estudos também que a gente, né, que eu fui lendo durante a minha dissertação, é que apesar de nós nos comportarmos dessa forma, não necessariamente quer dizer que nós não nos importamos com as nossas informações, com a nossa privacidade. Sim. Eles até dão um nome para isso de paradoxo da privacidade, por conta disso, né? Porque algumas pesquisas, quando perguntavam para as pessoas, elas assim, não me preocupo, não tomo cuidado. Só que na hora de ver como ela se comportava, Aham. não era muito compatível com essa preocupação. Mas isso é muito, na verdade, é muito uma resposta é a gente reagindo também à forma como que essas empresas, enfim, utilizam esses artifícios para, né, para pegar a nossa fraqueza ali, né, e de alguma forma conseguir algum benefício, né, de fazer a gente talvez comprar algo que a gente não compraria naquele momento, ou ter mais acesso às nossas informações, enfim, então são vários detalhes que a gente tem que considerar nesse ponto também. E é interessante porque, assim, a gente, quando a gente para ouvir um pouquinho, né, ou para ler um pouquinho sobre essa questão, a gente começa a identificar mesmo na nossa rotina, né? Quando você olha assim, como é que é a jornada do cliente, né, num serviço, por exemplo, enfim, ou numa loja, né, virtual principalmente, né? Como é que é a jornada do cliente ali? Fala-se muito, a gente precisa pensar na experiência do usuário, né, não sei o quê, vamos aplicar essas técnicas e tal para melhorar a experiência do usuário. Mas é interessante que a experiência do usuário, muito boa, ágil, né, para quem está fornecendo o serviço ou para quem está vendendo, é aquela que faz ele chegar o mais rápido possível no carrinho e clicar em comprar, em Uhum, adquirir. E aí, quando você vai pegar uma outra experiência do usuário para fazer o caminho contrário, para cancelar um serviço, por exemplo, ou para cancelar uma compra, você vê que a jornada é mais longa, né? A sim. pessoa tem caminhos meio tortuosos para chegar ali. E aí alguém vai dizer para você, pô, mas é óbvio que é assim, né? É óbvio que é assim. Bom, e eu vou dizer, é óbvio que isso fere a defesa do consumidor também, né? Um Sim. caminho não pode ser mais fácil do que o outro, né? E é justamente nesse caminho da jornada do cliente para compra, para aquisição, que a gente acaba encontrando muito dessa prática, né? Daquele empurrãozinho, né? Que Sim. nem necessariamente é um empurrãozinho, né? Porque se a gente for. Certa vez eu li qualquer coisa sobre isso, né? Eu lembro que até nas disciplinas de graduação, quando eu vou falar sobre responsabilidade civil, principalmente, aí fala sobre. Aí me perdoem, né, a audiência, agora eu vou meter um latim aqui agora. Dolus bonus, dolus malus, né? E eu lembro quando eu dava aula para publicidade, e ainda dou, né? Daqui a umas 2 semanas eu tenho aula, inclusive, com a turma de comunicação e marketing, numa pós-graduação aqui. E aí, quando a gente fala de dolus bônus, não, é aquela, você está só exaltando o seu produto, o seu serviço, ou seja, você não está interferindo na decisão da pessoa. Você está talvez incentivando ela, né, a tomar uma decisão, fazer uma Uhum. escolha pelo seu produto, pelo seu serviço, ou seja, isso é válido. Só que eu acho que a diferença entre isso, né, de você simplesmente exaltar o seu produto, o seu serviço, para induzir a pessoa a comprá-la e enganá-la, vamos resumir assim, porque é Uhum. padrão enganoso, a diferença às vezes é muito pequena na prática, né? A diferença é um Sim. fio de cabelo, às vezes, que separa uma coisa da outra, né? Sim. Porque é onde eu realmente acabo me aproveitando desses padrões, ou seja, tem uma ciência por trás ali, me apoiando, onde eu vou me aproveitar desses padrões para induzir, ou seja, para viciar aquela manifestação de vontade. Né? Ou seja, o Sim. design de tudo acaba influenciando Sim. nas escolhas que a gente faz. Né? Exatamente. Aí é um outro ponto muito importante, né? Que é de fato que a gente precisa discutir nesse assunto é a influência que o design tem sobre as nossas decisões. Né, porque a arquitetura de escolha, que é o nome que o Thales Sustendão para essa, digamos, para
A criatura de escolha é o contexto, quando você mostra ali na interface, né, é o contexto que é apresentado para o usuário, né, o que você pode fazer, quais as ações são possíveis, quais escolhas você pode tomar. E ela sempre vai influenciar as nossas decisões. Existe até um consenso ali que o design ele não é neutro. Então, você pensando, você querendo isso ou não, a forma como você vai apresentar aquele contexto, as opções para o usuário, vai interferir no que ele vai fazer. Mas, justamente, acaba que algumas, né, como você comentou, acaba que tem uma linha tênue ali, mas existem algumas práticas que, de fato, são feitas com essa intenção de, como você disse, por exemplo, de dificultar o caminho. Isso, existe um porquê disso. Eu estou querendo, basicamente, desestimular aquele que você vá para aquele caminho. Teve um estudo da, da, da agência ou Comissão de Proteção ao Consumidor da Noruega que eles fizeram sobre o Amazon Prime, né, a assinatura do Amazon Prime. E eles identificaram justamente isso. Para você assinar o Amazon Prime, bastava pouquíssimos cliques, né? De forma bem rápida, você já assinava, já poderia, enfim, usufruir do serviço. Só que caso você quisesse, isso é assim ainda, tá, pessoal? Então, quem tem Amazon Prime, se você quiser testar um dia, cancelar a sua conta, você vai encontrar um caminho muito maior. Que de fato aumenta ali o que a gente chama de custo de transação, né, que você vai gastar um tempo, e você vai ficar assim, quer saber? Deixa para lá. Vai te desestimular a seguir aquele caminho. E isso acontece. Teve um outro estudo dessa mesma agência que eles fizeram com o Facebook. Na época era recém publicado o GDPR, e por conta da atualização eles apresentaram parecia um pop-up para o usuário, que ele tinha dois caminhos a seguir. Basicamente era se ele concordava com a coleta dos dados dele, de utilizar reconhecimento facial, enfim, e o outro, caso ele não quisesse que os dados dele fossem tratados para determinados objetivos. Caso ele não quisesse, era assim, em um eu dava 2 cliques e no outro caminho eu dava 13. Então, assim, de fato era para desestimular com que você fosse para o caminho que fosse proteger mais as suas informações. Então, são estratégias que são utilizadas para interferir no nosso processo de decisão. Olha, não é muito longo, não vou seguir por esse caminho. Enfim, esse é um exemplo, né? São vários tipos de artifícios que podem ser utilizados. Como eu comentei da caixa de pré-seleção, é muito comum. Muito comum. Às vezes uma opção é colocada como um duplo negativo, tipo, eu não concordo em não compartilhar meus dados. Isso é uma forma. Que isso é um ponto interessante também, né? A gente está falando de... esses artifícios eles podem ser utilizados tanto como na linguagem que é utilizada, ou na forma com que ela é apresentada, na disposição dessas opções, enfim, e tem uma série de artifícios. Tem alguns que são interessantes também, que por exemplo, você não quer renovar alguma coisa, aí eles colocam uma informação de quase te constrangendo, assim, né? Tipo, eu não gosto de economizar dinheiro, né? Tipo, e não quero este benefício. E só para tentar dar mais exemplos, assim, até para a gente visualizar, né, como isso é costumeiro. Pode ser que quando você entra num site de hotel, por exemplo, que tem aquele, restam só 2, pode ser que não necessariamente aquilo seja verdade. Possa ser que eles queiram criar esse sentimento de urgência para que você nem pense tanto ali, não, deixa eu comprar isso de uma vez. Né? Então, são inúmeras situações que podem ser utilizadas, mas de fato, né? Então, o design, a forma com que ele é construído, vai interferir muito nas decisões que a gente toma. Porque é bom lembrar que nós só podemos escolher o que nos é oferecido para clicar, por exemplo. Né? Então,
o design ele vai nos apresentar os nossos limites e as nossas possibilidades, né? Então, às vezes a gente tem aquela sensação de eu estou no controle aqui, né? Eu que estou decidindo o que vai fazer com a minha informação. Não, mas na verdade esse é um controle imediato. Você só está fazendo o que lhe é possibilitado. E muitas vezes essas possibilidades, digamos que não te resguardam tanto, ou poderiam te resguardar mais, né? Enfim, é, é Sim. complexo, mas a gente precisa olhar mais, né? E como a gente não, na parte de proteção de dados, a gente fala muito sobre price by design, né? E ele Aham. entra nesse ponto também de que desde ali do desenvolvimento daquela interface, daquele design, isso seja considerado, né? Que por padrão nossas informações sejam protegidas, que a gente tenha transparência, não há só um avisozinho de privacidade lá, mas que de alguma forma ele consiga passar para o usuário, né, dar esse poder para o usuário de realmente fazer ele compreender. Então, assim, são muitos detalhes, a gente está longe do ideal, né? E eu acho que a gente precisa muito discutir mais sobre isso. Enfim, trazer designers para conversar sobre, Exato. Eu ia falar isso economistas agora. comportamentais, psicólogos, para a gente poder discutir mais, né? Não só, e juristas, obviamente, né? Mas para a gente poder discutir mais sobre isso, né? E pensar em formas de nos defender contra, né? E nos proteger contra esse tipo de prática. E assim, e o que você falou aí agora, eu acho que é extremamente relevante, né? Você trazer para a roda pessoas que não sejam necessariamente do universo jurídico, até para colocar a visão deles e outra, né? Para também, eu acho que é um caminho, né? Primeiro você alerta, olha, existe este problema aqui que envolve a sua atividade aí, né? No que se Sim, desenvolve. Né, e como é que a gente pode fazer com que isso diminua, né? Porque no final das contas, quando você vai aplicar, às vezes, uma técnica de privacy by design, se a gente for focar na questão de privacidade e proteção de dados, mas não só isso, tá? sim, Porque você já ficou claro aí durante o episódio, não é uma questão só de privacidade e proteção de dados, é uma questão de defesa do consumidor, por exemplo, também. Então, pode talvez, dependendo do que você imaginou fazer, ter que alterar, pode realmente talvez ter um impacto na performance da sua sim. página, né? Ela não vai performar como talvez performaria, mas o que a gente pode então fazer para ter as duas coisas, ou seja, para ter uma boa performance, né, e ter a proteção do consumidor e ter a proteção de dados pessoais? Não é um caminho impossível, né? Não é uma solução impossível de se alcançar, só que precisa estar na mesa alguém do ponto de vista, né, do direito, com a visão jurídica sobre a questão, e alguém com a visão do design, alguém com a visão do marketing, alguém, né, da economia comportamental, como você falou, enfim. Ou seja, eu acho que é uma mesa composta de Sim. diversos conhecimentos. A questão é que, às vezes, né, para designers aí, pessoal de marketing, publicidade, não ficar bravo comigo, né? Não ficar bravo com a gente aqui. A questão é que se deixar chegar no judiciário, né, tudo pode vir de lá. Então, assim, é preferível, talvez, né, discutir, tentar, debater para ver se a gente consegue o melhor dos mundos, né, de você ter um bom desempenho, uma boa performance da campanha que você está desenvolvendo, ao mesmo tempo que você tem uma conformidade com leis de proteção de dados pessoais, com consumidor. Ou seja, eu acho que essa talvez seja o melhor caminho, né? Na parte de privacidade e proteção de dados, Gustavo, só para a gente já meio caminhando para o final aqui, mas é porque eu lembrei disso aqui agora. Você começou a falar um pouco sobre transparência, essas coisas todas. A gente tem um problema sério no uso disso para desse tipo de prática, no caso de consentimento, né? Na verdade, a gente Sim, acaba tendo consentimentos ilegítimos aí, né? sim, sim. E a gente, na verdade, a LGPD ela tem uma previsão expressa sobre, né, que consentimento, porque na LGPD a gente tem lá consentimento deve ser livre, informado e inequívoco, né? Então, muitos desses artifícios que acabam sendo utilizados, como por exemplo aquele da caixa pré-selecionada, você vai acabar interferindo no qualificador, né, desse consentimento.
Porque nesse caso, por exemplo, não vai ter uma ação por parte do usuário. Então a gente não pode falar que teve um consentimento por parte dele. Tem outras situações também que pode ser que você seja obrigado a dar autorização para mais de uma coisa junto. É o que acontece também. Tem até um exemplo. Eu não uso TikTok, você que é TikToker, Cláudio? Eu sei que em algum momento foi, não sei se mas em algum momento que eu já vi também alguns estudos que tinha, por exemplo, a confirmação de você ser maior de 18 anos era junto com a autorização de publicidade, por exemplo. Então, sim, eu já vi isso em outros você casos só até. poderia fazer isso, você não tinha opção Uhum. era essa a opção que você tinha que fazer, se você quisesse utilizar o serviço. Então, justamente, a gente tem um problema com o consentimento, ou seja, o consentimento que é dado por meio, através de interfaces, né, que utilizam esses mecanismos, esses artifícios enganosos, ele não é válido, né, não vai ser considerado um consentimento legítimo. Então, é um ponto. Mas também a gente pode falar aqui, pensando na LGPD, do próprio princípio da boa-fé objetiva, que está previsto lá no artigo 6º, né, que ele traz ali um standard de comportamento, né, e prevê alguns deveres de colaboração, de lealdade e respeitando as expectativas dos usuários. Então, a gente pensa assim, que pela aplicação da própria boa-fé, que também está lá no CDC, né, no Código de Defesa do Consumidor, o ideal, o correto, né, é que no próprio desenvolvimento ali, aí pensando no Price by Design também, na construção daquela interface, esses deveres de lealdade, de colaboração, né, de transparência, já devem ser considerados ali. Né, você, desde ali do desenvolvimento, você já respeite o seu usuário, você já considere as expectativas dele, você já proteja as informações dele, ou dê essas opções de verdade, né? Fazendo ali um design que não... né, obviamente que ele vai ser sempre construído pensando no benefício também do fornecedor do produto ou do serviço, mas que ele considere o titular verdadeiramente, né, e ser centrado naquele usuário, de forma que evite de utilizar tais práticas e respeite aquele consumidor, respeite aquele titular de dados. Muito bom. Muito bom. Cara, assim, a gente queria ter até mais tempo, né? Porque a conversa foi tão boa, passou tão rápido que a gente já viu, né? Do nada passou 40 minutos de conversa. Ou seja, o assunto bom, a conversa tá muito boa, mas a gente tá chegando ao fim do A gente falou um episódio. pouquinho só aqui, né? A gente só deu uma pincelada geral. Inclusive fica a possibilidade da gente ter outros episódios falando sobre esse tema, né? Até para aprofundar em alguns pontos e tudo. Acho Inclusive, que são pode valer a práticas, pena, né? aproveitando, são práticas que são utilizadas também, que a gente encontra também em games, né? Sei que tem Tem trazido os a episódios de temática games de aí. games. Inclusive, a gente já teve denúncia e punição da Epic Games por conta de alguns artifícios que no Fortnite eram considerados padrões enganosos. Enfim, o próprio Discord também já sofreu punição por conta do design dele ali, acabar não respeitando a privacidade das pessoas. Enfim, tá pipocando casos, né, cada vez mais. Então, tem pano para manga para a gente conversar mais aí, trazendo para outras temáticas juntos, né, para a gente gastar mais esse assunto. E talvez até com alguém da área de publicidade, né? Pensar em alguém que a gente possa convidar para um outro episódio para a gente poder falar sobre, né, sobre essas questões. Inclusive, vou aproveitar o gancho, né? Vou pedir aí fazer um call to action, já que a gente está falando sobre marketing, essas coisas. Você que é ouvinte, né? Ou YouTube espectador, né? Que às vezes assiste lá no YouTube, né, o episódio do Direito e Tecnologia, eu vou chamar vou fazer um chamado, né? Tem aí, né, os comentários, né? Enfim, escreve pra gente aí, coloca nos comentários do episódio o que você gostaria de ouvir aqui no podcast Direito e Tecnologia. Aceitamos muitas sugestões, né? Acho que é bem bacana para a gente poder, né, começar, né, atender um pouco as demandas de vocês, né? Porque até agora, né, eu tenho escolhido aqui, né, os episódios, claro, dentro de uma lógica,
mas é interessante, seria bem interessante ouvir o que vocês gostariam de ouvir. Gustavo, muito obrigado. A agenda está chamando aqui. Como, a gente sabe, como vocês sabem, né? Nós somos advogados, então a agenda está chamando aqui. Mas foi um papo muito, muito bacana. Quem quiser se conectar com o Gustavo pode me procurar lá no meu perfil no LinkedIn também. A gente bota o link aqui na descrição do episódio. Bacana, a gente tem algumas publicações também do próprio escritório, com temas que são interessantes, não só sobre esse assunto, na verdade, até sobre outros assuntos também. Mas é isso, a gente vai ficando por aqui. Obrigado, viu, Gustavo? Eu que agradeço. Espero voltar mais aqui. Voltará. Pessoal. Com certeza. Valeu, pessoal. Só não esquece de... você aí que tá me ouvindo, não esquece de curtir o episódio, de avaliar o podcast aí na sua plataforma de streaming, faz lá o like, liga o sininho, como eu brinquei no último episódio, para você não perder o próximo episódio. Muito obrigado pela audiência, pessoal, a gente se vê em breve, até a próxima, valeu! Pessoal.